Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. É uma alegria para mim estar aqui com os irmãos. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 2. Nossa leitura será nos versos 9 e 10. Primeira de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Irmãos, antes da leitura, vamos pedir a graça de Deus, o favor do Senhor, nesta manhã. Oremos. Eterno e soberano Deus, nosso bondoso Pai, nós rendemos graças ao Senhor e louvamos o Teu santo nome por esse grande privilégio que nós temos de, nesta manhã, nos reunir e juntos prestarmos a Ti o culto, a adoração que são devidos ao Senhor. Agradecemos também pela Tua santa palavra que é viva e eficaz e que agora, Senhor Deus, está aberta diante de nós. O nosso desejo, ó Deus, é que sejamos ensinados, repreendidos, corrigidos, consolados, educados na justiça, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra, a fim de que o Senhor mesmo seja glorificado em nossa vida. Ó Deus, queira iluminar-nos com o Teu Santo Espírito, de maneira que possamos, Senhor Deus, compreender a Tua palavra corretamente e assim, ó Deus, sermos edificados e transformados pela ação soberana e graciosa do Teu Santo Espírito, aplicando a nós a Tua santa palavra e os benefícios, ó Deus, da obra perfeita de Cristo por meio da palavra do Senhor, de maneira que sejamos edificados nos Teus santos e retos caminhos, e isso para o louvor e glória do Teu nome. E se há entre nós alguma pessoa que ainda não crê em Cristo Jesus, queira convertê-la, ó Deus, por intermédio da pregação da Tua santa palavra, de maneira que creiam em Cristo e assim tenha a vida eterna nele, para que também o Teu nome seja glorificado. Nós Te imploramos todos esses benefícios e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Dizem assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Que Deus aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, é muito importante, é fundamental que nós, como crentes em Cristo Jesus, membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, tenhamos a consciência, estejamos bem cientes de quem nós somos e de qual o nosso papel neste mundo, de como nós nos tornamos aquilo que nós somos. Então isso é fundamental para que nós, como crentes, possamos viver segundo Deus requer de nós. É fundamental para que a obra do Senhor avance nesse lugar. É importante para a disseminação do Evangelho, o avanço do reino, que cada um de nós compreenda de maneira muito clara o que nós somos como igreja, o que nós somos, por que nós estamos aqui, por que Deus, na sua soberania, colocou vocês aqui, o povo de Deus aqui, e para quê? Então, isso é fundamental.
Então tem questões que são assim essenciais para que nós saibamos, estejamos conscientes e mantenhamos essas questões sempre diante de nós. E de todas as questões, eu quero destacar 3 aqui nesse texto. O que é a igreja? O que nós somos? O que é a igreja? Como nós nos tornamos o que somos? E nós somos para quê? Ou seja, qual é a nossa missão? Qual é a nossa razão de ser? Por que estamos aqui? Então, eu gostaria de, nesse texto, irmãos, trabalhar com vocês essas 3 questões. Esse texto é maravilhoso, esse texto da Palavra de Deus, aqui da primeira carta do apóstolo Pedro, uma carta que ele escreve para a igreja que estava espalhada ali pela Ásia Menor, que hoje é aquela região da Turquia. Ali existiam várias igrejas, o apóstolo Pedro escreve esta carta. Essa igreja estava sendo perseguida naquela região e era muito importante que mesmo em face, e principalmente talvez em face da perseguição, essa igreja soubesse de fato qual era a sua identidade, quem eles realmente eram como igreja e como eles tinham se tornado igreja e por que eles estavam ali, qual era o propósito deles ali, qual era a missão deles ali. Então era fundamental que eles soubessem dessas verdades e mantivessem essas verdades, mesmo em face da perseguição, ou principalmente assim, em face da perseguição, para que não perdessem a sua identidade, não perdessem o rumo diante daquele momento difícil. Inclusive, uma coisa importante aqui nessa carta é que Pedro vai chamar os crentes de peregrinos, ou seja, alguém que está distante da sua verdadeira pátria. E eles precisavam saber como eles deviam agir naquele local. Porque a pátria dos verdadeiros crentes, nós sabemos, é a pátria celestial. Mas enquanto eles estivessem ali, eles deviam saber qual era a sua identidade. Por que eles tinham se tornado aquilo que eles eram? E qual era o propósito disso, para quê? Então esse texto nos ajuda nisso, irmãos. E eu gostaria de responder essas questões. E a primeira é exatamente essa. O que é a igreja? O que é a congregação presbiteriana de José de Freitas? O que é? E aí nós vamos ver aqui nesse texto que o apóstolo Pedro, ele, usando o Velho Testamento, ele destaca quatro títulos que no Velho Testamento foram aplicados a Israel e agora ele está aplicando à Igreja de Cristo, mostrando assim a continuidade do povo de Deus, que Deus no Antigo Testamento tinha um povo e esse povo estava basicamente restrito a uma nação, mas que agora no Novo Testamento esse povo já não mais está restrito a uma nação. É um povo que é formado de pessoas de todos os povos, línguas e nações, todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, no nosso Redentor bendito. Então ele vai usar esses termos do Velho Testamento que eram aplicados a Israel para aplicar à igreja. E esses termos dizem respeito a mim e a vocês, como igreja de Deus, como povo do Senhor. Então vamos olhar para esses títulos aqui que ele vai aplicar para a gente perceber a identidade da igreja, o que é a igreja. E a primeira coisa que ele diz, vejam, vós, porém, sois raça eleita. Ele está dizendo que nós somos raça eleita. No Velho Testamento, a Bíblia vai nos mostrar que Deus havia escolhido Israel dentre todas as nações. E havia escolhido Israel dentre todas as nações, não porque Israel tinha algo de especial, era uma nação poderosa, ou uma nação que alguma coisa atraísse o olhar de Deus, mas simplesmente pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor infinito, ele escolhe esse povo de todas as nações, de modo que esse povo é um povo peculiar do Senhor, é propriedade do Senhor. Então ele é um povo escolhido. Agora Pedro pega esse título e fala em relação à igreja. Ele diz, vós, porém, sois raça eleita. Ele está se referindo agora não especificamente a uma etnia, a um povo específico, mas agora está se referindo a todas as pessoas, de todos os povos, de todos os lugares que professam a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que
creem no Senhor Jesus Cristo, independente da sua origem, do seu lugar, ele é parte desse povo, esse povo escolhido dentre todos os povos. E isso, irmãos, então nós podemos ver o grande privilégio que nós temos em Cristo Jesus, de termos sido escolhidos por Deus para constituirmos esse povo especial de Deus, e não por causa daquilo que nós somos em nós mesmos, não porque há algo de bom em nós, não porque nós éramos pessoas boas ou fazíamos coisas boas, mas pela sua graça e misericórdia, Ele nos separou, Ele nos escolheu para Ele como povo. Então observem como isso é maravilhoso, que privilégio grandioso. Mas o texto diz mais, o texto diz, vós porém sois sacerdócio real. Sacerdócio real. O sacerdote, vocês sabem, qual era o papel do sacerdote? Era de um mediador. Ele fazia a mediação entre o povo e Deus. Era alguém que Deus escolhia para estar ali diante dele, defendendo os interesses do povo e assim aproximando o povo de Deus. Então, ele tinha esse papel. E ele está dizendo que Israel, por exemplo, ele pega esse texto que era aplicado a Israel, que Deus pegou Israel, separou, escolheu esse povo e colocou numa determinada terra, para que ali Israel, através de uma vida de obediência à lei de Deus, de uma vida santa, eles pudessem atrair a atenção dos povos, o interesse dos povos para o Deus verdadeiro. Israel foi plantado naquele pedaço de terra para que, a partir de uma vida segundo as Escrituras, segundo a vontade revelada de Deus, pudesse influenciar os povos. Israel, diferentemente de nós, não tinha a obrigação de sair anunciando a palavra de Deus, mas ele tinha a obrigação de viver ali uma vida diferente daqueles povos pagãos, para que o povo de Deus, aqueles povos fossem atraídos pelo Senhor, a olharem para Israel e verem Israel uma nação santa, uma nação piedosa, uma nação que vivia segundo as sábias e boas leis do Senhor. Agora, veja, o apóstolo Pedro aplica isso a nós, a igreja. Ele diz, agora vocês são sacerdócio real. Significa, meus queridos, que nós temos o grande privilégio. Deus nos separou, nos escolheu para que nós fizéssemos esse trabalho de mediação. E agora, diferente de Israel, foi acrescentado a nós algo mais. Nós temos ainda aquela mesma responsabilidade de Israel, a saber, de viver de maneira santa, de maneira diferente no meio dessa geração ímpia. Nós devemos ser como luz no meio das trevas, a palavra de Deus nos diz, para influenciar as pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas além disso, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer discípulos, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja ali, mesmo na situação de perseguição, eles deviam entender que eles estavam ali e eles tinham o privilégio de serem povo de Deus, de fazer a mediação entre aquelas nações, entre as pessoas e o próprio Deus, de buscar aproximar, e esse papel é nosso também. Vocês estão aqui em José de Freitas como um povo privilegiado, um povo do Senhor, que deve ser instrumento de Deus para aproximar as pessoas de Deus, para atrair a atenção das pessoas para Deus. E nós fazemos isso através de uma vida santa e piedosa, e através da nossa conversação, da proclamação do Evangelho, do fazer discípulos no nosso lar, no contexto maior da nossa família, na escola, na universidade, na nossa vizinhança, onde quer que estejamos, nós somos representantes de Deus. Paulo vai usar um outro termo, dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. E que por nosso intermédio, Deus convoca as pessoas à reconciliação. Então, esse é um privilégio. Ninguém mais nesse mundo tem esse privilégio.
de ser mediador. Nós somos mediadores nesse sentido. E observe que ele diz assim que sacerdócio real, ou sacerdócio de reis, porque nós pertencemos a um reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. E como sacerdotes, nós somos sacerdotes desse reino, do reino cujo Rei Supremo é o Senhor Jesus Cristo. E o nosso papel é chamar as pessoas, é trazer as pessoas para que conheçam esse Rei e esse reino que jamais terá fim. O apóstolo Pedro ainda continua usando os títulos do Velho Testamento e diz assim que eles são nação santa. Nação santa. Vocês sabem que santo significa separado, é algo que Deus separa para si. No Velho Testamento, Deus tinha separado Israel das demais nações e tinha posto limites no sentido de que, da maneira como eles deviam viver, eles eram um povo agora de Deus, eram propriedade de Deus, eram um povo do Senhor. E eles então eram um povo separado, um povo santo para viverem segundo o caráter santo de Deus, para a glória de Deus. Esse era o propósito. Agora Pedro aplica à igreja do Novo Testamento, ao povo agora, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, dizendo que eles são nação santa. É um povo separado, é um povo que tem que viver de maneira diferente, embora nós vivamos no mundo e devemos continuar vivendo, como Jesus disse, quando ele orou ao Pai, ele disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, embora, irmãos, nós vivamos no mundo, numa cultura que é grandemente influenciada pela corrupção do pecado, nós devemos viver de maneira santa neste mundo, de maneira separada, de maneira diferente. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos ser moldados por este mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Aqui mesmo, o apóstolo Pedro, nessa sua carta, no capítulo 1, a partir do verso 14, ele também vai falar isso, que como filhos da obediência, nós não devemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Pelo contrário, ele diz assim, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, assim disse o Senhor. Então, meus queridos, nós somos um povo santo, uma nação santa, separada, e nós devemos viver como tais, como pessoas diferentes. Não porque somos melhores do que as pessoas que lá fora estão, não porque temos algum grau de superioridade, não. Mas por aquilo que nós somos em Cristo, Ele nos separou e agora nós somos um povo santo, separado para Ele e para a glória de Deus. Que privilégio grandioso! Ele diz ainda que é um povo de propriedade exclusiva, diz o texto aqui, final do versículo 9 ainda, que é povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui tem a ver com a questão da aliança. Deus, ele faz o quê? Ele separa o povo de Israel. Ele escolhe aquela nação, separa, dá uma missão, é um povo santo, é sacerdócio ali do Senhor. Esse povo agora, ele tem uma relação pactual, por assim dizer, um casamento com o Senhor. Ele é propriedade de Deus, ele tem um compromisso pactual com Deus, de viver segundo as leis de Deus, segundo a vontade revelada de Deus e para a glória desse Deus. É um povo de propriedade exclusiva. Deus salvou Israel lá da escravidão do Egito, entrou numa aliança com ele, que foi selada pelo sangue do animal, o sangue do cordeiro. Moisés, ele vai ratificar essa aliança exatamente com o sangue, ele mata o animal e ele vai aspergir sangue sobre o povo, mostrando que esse povo agora vive numa relação de aliança, uma relação de pacto com Deus. Agora, Pedro aplica isso a nós, a igreja do Novo Testamento. Ele vai aplicar ao povo de Deus agora depois da cruz, mostrando que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, com mão poderosa e braço estendido, Ele nos resgatou pela obra do Senhor Jesus Cristo e fez de nós
povo de propriedade exclusiva, entrou conosco em aliança, aliança esta que foi selada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus institui a ceia, ele diz exatamente isso. Ele pega o vinho e diz: eis o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Então nós temos um pacto, uma aliança com o nosso Deus e uma aliança selada pelo sangue de Cristo. Nós somos propriedade dele. Portanto, irmãos, vejam que grande privilégio nós temos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso, vejam, em contraste com aqueles que rejeitam a palavra, que não querem a palavra. Observem, queria que vocês olhassem comigo os versículos 8 e 9 do capítulo 2 de 1 de Pedro. Ele diz assim, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Ele está falando de Cristo, que para nós Cristo é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, vejam, ele está falando de pessoas que rejeitam a Cristo, de pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que não querem saber da palavra de Deus, que estão vivendo nas trevas, mortos em seus delitos e pecados, como nós outrora estávamos, mas agora, vós, porém, em contraste com essas pessoas, nós temos esses grandes privilégios de sermos uma raça eleita, de termos sido escolhidos por Deus pela sua graça e misericórdia, de sermos sacerdócio real, de sermos representantes de um reino eterno e de procurar mediar, trazer as pessoas para esse reino. Nós somos uma nação separada, santa, diferente. Nós somos povo de propriedade, nós temos um pacto, uma aliança com o nosso Deus. Então, irmãos, ouçam isso. Nós não somos um povo coitado. A congregação presbiteriana de José de Freitas não é um povo coitadinho, não. Porque muitas vezes alguém pode olhar e até o próprio membro se sentir, nós somos uma congregação tão pequena, tão fraca. Em nós mesmos, de fato, nós não somos nada. De fato, em nós mesmos, nós somos frágeis, falhos, pecadores, imperfeitos, indignos. Mas em Cristo, nós somos um povo privilegiadíssimo. Nós temos todos esses benefícios em Cristo. E isso em contraste com aqueles que aí fora estão. Então vejam, pensem nisso. Quão privilegiado vocês são. Muitas vezes nós estamos avaliando os nossos privilégios em termos materiais. Porque eu não tenho um carro, eu não tenho uma moto, eu não tenho isso, eu não tenho aquele emprego, eu não tenho aquela vida confortável. Meu irmão, minha irmã, é claro, você deve trabalhar para uma vida melhor, sim. Não é errado isso, não é errado desejar isso e trabalhar, desde que isso seja uma coisa segundo a palavra de Deus. Mas você tem que entender que você tem riquezas muito maiores, que você tem privilégios infinitamente maiores. Nós nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Mas isso aqui é para sempre. Esses privilégios grandiosos, isso é maravilhoso. Por isso é que o apóstolo Pedro, no capítulo 1, depois de descrever a salvação deles, daqueles crentes, ele vai dizer no verso 6, nisto exultais, embora no presente, embora por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele está dizendo, meus irmãos, tendo em vista a salvação que vocês têm, quem vocês são em Cristo, alegrem-se nisso, mesmo que vocês estejam passando por momentos difíceis. Então, irmãos, aqui está a nossa identidade.
O que nos dá identidade não é o trabalho que nós desenvolvemos, não é a posição social que ocupamos na sociedade. O que nos dá identidade é aquilo que nós somos em Cristo, porque isso é que vai permanecer. Então, meus queridos, valorizem isso, valorizem e vivam exatamente de acordo com aquilo que vocês são. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Vivam de acordo com isso. Porque, meus queridos, quando nós perdemos a nossa identidade, ou quando nós confundimos a nossa identidade como igreja, nós também seremos ineficazes na realização da nossa missão nesse mundo. Então entenda, você é privilegiado se você é um crente em Cristo Jesus. E se há entre nós alguma pessoa que ainda não é crente em Cristo, você não tem esses privilégios aqui, mas pode tê-los em Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus Cristo. E aí você também terá todos esses privilégios. Por isso eu lhe digo, arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. E nele você vai encontrar tesouros inesgotáveis, como demonstram esses termos aqui que acabamos de considerar. Bem, meus irmãos, tendo visto isso, o que é a igreja? A igreja é isso que nós vimos. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é um clube social. Não é uma reunião de condôminos ou de moradores de bairro. É o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Tendo visto isso, eu queria que nós percebêssemos agora o que foi que nos tornou aquilo que nós somos como igreja. E aí nós podemos ver a indicação aqui no texto da palavra de Deus, tanto no versículo 9, quando ele diz assim, final do versículo 9 diz que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 10 ele diz que antes esse povo, ele não era povo de Deus, mas agora eles eram povo de Deus. Ele diz que antes eles não tinham alcançado misericórdia, mas agora eles alcançaram misericórdia. Então, essas pessoas, assim como nós, elas tinham se tornado igreja de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, por causa da misericórdia de Deus que alcançou essas pessoas. E como isso se deu? Nós sabemos que o lugar onde a misericórdia de Deus se manifestou de uma forma singular e gloriosa, como em nenhum outro, foi na cruz do Calvário. A misericórdia de Deus, onde Cristo morreu no lugar de pecadores, para que pecadores como eu, como vocês, como essas pessoas para as quais o apóstolo Pedro estava escrevendo, se tornassem povo de propriedade exclusiva de Deus. Na cruz, Cristo pagou todos os nossos pecados, cancelou a nossa dívida e nos reconciliou com Deus. De maneira que os nossos pecados, assim sendo cancelados, o escrito de dívida tendo sido rasgado na cruz do Calvário, agora o Espírito Santo vem até nós pelo Evangelho, por meio do Evangelho, e nos separa dos demais povos, das demais pessoas, nos torna pessoas santas, pessoas de propriedade exclusiva de Deus, que entram num pacto. Quando, por exemplo, nós nos batizamos, professamos a nossa fé e nos batizamos, entramos no pacto, na aliança do Senhor e nos tornamos povo de propriedade exclusiva de Deus. E tudo isso é o quê? A manifestação da misericórdia de Deus. Deus nos chamou e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Em virtude da obra de Cristo, da misericórdia do Senhor se manifestando gloriosamente em Cristo Jesus, Ele nos chamou das trevas pelo seu Santo Espírito e fez de nós novas criaturas em Cristo Jesus. E aí, irmãos, nós entendemos que nós nos tornamos um povo privilegiado, não é porque há algo de bom em nós. Nós não somos melhores do que nenhum dos que estão lá fora, dos que não conhecem a Deus. Nós não somos melhores do que nenhum daqueles que estão nas penitenciárias.
Nós não somos melhores do que nenhum daqueles que estão vivendo no homossexualismo. Nós não somos melhores em nós mesmos. E não foi por causa de algo de bom que houvesse em nós, mas simplesmente pela misericórdia de Deus. Antes nós não éramos povo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas a misericórdia de Deus em Cristo e pela ação soberana do Espírito nos alcançou e nos trouxe, e nos separou, e nos tornou um povo privilegiado. Então foi isso. Nós somos o que somos pela obra de Cristo. De maneira que toda a honra, toda a glória, ações de graças devem ser dadas a Ele, ao nosso Redentor, por tão grande salvação que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, meus queridos, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! É a misericórdia de Deus nos alcançando. Então, o que nós somos? Nós já vimos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que nós nos tornamos isso? Ou o que nos tornou isso? Foi exatamente a misericórdia de Deus em Cristo, nos separando e nos tornando isso que hoje nós somos, pela graça dele. E para quê? Essa é a última pergunta. Para quê? Qual o propósito? Versículo 9 nos diz assim, ouçam: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam a palavra aí, a fim de. É uma palavra que expressa exatamente o propósito, a finalidade. Ele nos tornou tudo isso: povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para uma finalidade aqui. No mesmo capítulo, se você olhar, no mesmo capítulo, aqui, capítulo 2, verso 5, você vai ver um dos propósitos. Final do versículo 5 vai dizer: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aqui ele está falando de adoração, de louvor que nós prestamos. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui nesse momento. É finalidade nossa proclamarmos, adorarmos e bendizermos o nosso Deus. Essa é uma missão. E nós sabemos pelo nosso catecismo que é o fim principal do homem: glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas aqui está outra finalidade, no versículo 9, que é proclamar as virtudes, os atributos, as qualidades do nosso Deus. E proclamar significa anunciar, contar, louvar, anunciar louvando. Então, até mesmo na atitude de anunciar essas grandezas, nós devemos fazer numa atitude de adoração, de louvor ao nosso Deus, anunciar as virtudes, os atributos, as excelências de Deus, a santidade, a justiça, a bondade, a misericórdia. Nós devemos anunciar, conforme esses atributos se manifestam na criação, na providência e na redenção, registrados aqui nas Escrituras. Nós devemos proclamar essas virtudes. E todas as virtudes de Deus, meus queridos, elas se manifestam exatamente na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum lugar em que os atributos de Deus se manifestem de uma maneira mais gloriosa, de uma maneira mais evidente do que na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive o apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer assim, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou.
Ou seja, o que ele está mostrando é que ninguém jamais viu a Deus. Deus é invisível, mas em Cristo, por assim dizer, ele se torna visível e nós podemos conhecê-lo. Então, se nós queremos saber quais são as virtudes do nosso Deus, e se nós temos esse dever, e devemos anunciar essas virtudes, nós temos que olhar para Cristo e para a sua cruz. Nós temos que olhar para Cristo e para a obra que Ele realizou. Porque é lá que Ele se manifesta. Essas virtudes se manifestam. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o quê? O amor de Deus e a misericórdia. Porque ali está o justo, o santo, morrendo no lugar de pecadores, miseráveis, indignos, rebeldes. É muito amor, de modo que a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz você vê a justiça e a santidade de Deus. Porque para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, algo tinha que ser removido. Para que os nossos pecados fossem cancelados, eles tinham que ser pagos, eles tinham que ser tratados. E eles foram tratados na cruz do Calvário. Para que assim a justiça perfeita e infinita de Deus fosse plenamente satisfeita. E para que assim um Deus santo, santíssimo, pudesse então ter comunhão conosco, pecadores indignos. Na cruz nós vemos os atributos de Deus. E é exatamente a mensagem da cruz que nós devemos transmitir às pessoas, que nós devemos anunciar a este mundo. Então a igreja, a congregação presbiteriana de José de Freitas está aqui como um povo escolhido, como uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. E que chegou a esse patamar, que chegou a esses privilégios, não por qualquer valor ou mérito próprio, mas pela graça e misericórdia de Deus. A congregação está aqui para fazer as virtudes de Deus conhecidas dos habitantes aqui de José de Freitas, por meio do Evangelho. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui, meus queridos, para aqui prestarmos um culto, um louvor, uma adoração a Deus e para mostrar quem é esse Deus e o que Ele fez para a salvação de pecadores. Essa é a principal missão. De maneira que tudo em nossa vida deve girar em torno dessas coisas. Tudo. O nosso trabalho, a nossa família, em todos os contextos nos quais estamos inseridos. Nós devemos entender quem nós somos e por que estamos ali, ou para que estamos ali. Para anunciar as grandezas de Deus, as virtudes de Deus. Então, observe, meus irmãos, eu queria que vocês atentassem muito bem para isso. Veja que nós somos um povo abençoado, um povo privilegiado, para abençoarmos outras pessoas. Veja que Deus nos separou, nos escolheu, mas não é simplesmente para ficar aqui entre quatro paredes, não. Fazendo aqui as nossas reuniões, os nossos cultos, tratando das demais coisas daqui da igreja, só tendo reuniões internas. Não! Essas coisas são importantes. Temos as nossas reuniões de jovens, das senhoras, dos homens, ter a reunião aqui para o culto, fundamental. Mas não é só isso. Nós fomos chamados e abençoados para abençoar a outros. Esse sempre foi o propósito de Deus, entenda isso. Nós não somos como um depósito, por exemplo, esse copo. Nós não somos como esse copo em que simplesmente se bota água e a água está aqui. Nós devemos nos entender como tubulações em que a água é derramada e chega a outro lugar. Por intermédio dessa tubulação. Nós somos canais das bênçãos de Deus, no sentido de que Ele nos chamou, Ele nos separou para que pudéssemos levar essa mensagem a outras pessoas, para que outras pessoas fossem então abençoadas. Vejam, esse foi sempre o propósito de Deus. Deus, Ele cria todas as coisas.
cria o homem, coloca no jardim. E então o homem vive em comunhão perfeita com Deus, com a sua esposa, com a criação. Entra o pecado no mundo. O que acontece? O pecado traz desordem, destruição e miséria. Mas ali mesmo ele promete um redentor, que iria simplesmente, que iria tanto redimir a humanidade como a própria criação. Mais à frente nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 12, ele vai escolher um homem, Abraão. E qual é uma das promessas que ele faz? Ele faz várias promessas para Abraão. Abraão, eu vou te dar uma terra, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou te dar uma descendência. Mas ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz para Abraão, em ti todos os povos da terra serão abençoados. Deus está separando um homem, mas não porque Deus tem um propósito final de simplesmente abençoar esse homem e a sua descendência. Ele tem um propósito maior. Através desse homem, ele vai trazer salvação para todos os povos. E aí nós aprendemos em Gálatas que o grande descendente de Abraão é o próprio Cristo. E através de Cristo agora os povos estão sendo abençoados. Inclusive nós aqui, no Brasil, no Piauí, em José de Freitas, fomos alcançados pelo descendente de Abraão, que é Cristo. E ele nos alcançou para que por nosso intermédio outros sejam alcançados. Entendam, nós somos abençoados para abençoar. Nós fomos alcançados para alcançar outros. Então, meus queridos, não sejamos tímidos, covardes ou negligentes para com a nossa missão. Mas entenda, onde você está, você tem que entender que você é sal da terra e luz do mundo. Onde você está, você é embaixador ou embaixadora de Cristo. Onde você está, você é um representante do reino, é sacerdócio real para aproximar as pessoas de Deus por meio do Evangelho. Onde você está? Você não está lá no trabalho simplesmente para ganhar dinheiro e se manter nos finais de semana, mas através do seu trabalho glorificar a Deus e ser uma testemunha fiel ali. Você está lá na universidade não simplesmente para fazer o seu curso na universidade, mas Deus te colocou ali para ser luz ali. E ali, outras pessoas serem abençoadas com o Evangelho, por seu intermédio. Entendamos isso, irmãos, e vivamos isso. Nós somos um povo privilegiado, um povo ao quem o Senhor nos alcançou com a sua graça salvadora, para que nós sejamos instrumentos dele para alcançarmos outros. Que Deus nos faça compreender quão privilegiado nós somos em Cristo. Que tamanha misericórdia Ele usou para conosco. Nós que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. E que agora, tendo todos esses privilégios, que Deus nos faça entender que nós devemos ser canais de bênçãos, instrumentos do Senhor, para que outros sejam alcançados. Que Deus assim nos abençoe. Amém.